Há momentos na vida em que você percebe que não importa o quanto se esforce, o quanto demonstre cuidado, o quanto entregue o seu melhor, alguém simplesmente decide seguir sem você. Não há aviso, não há preparo, não há espaço para protesto. É como se uma porta se fechasse na sua frente enquanto você ainda estava com a mão estendida, esperando reciprocidade, esperando reconhecimento, esperando algo que nunca veio. Esse choque não é apenas emocional, ele atinge sua identidade, sua confiança, sua sensação de valor. É o tipo de dor que faz o mundo inteiro continuar igual enquanto você sente que tudo dentro de si desabou. E é exatamente por isso que a rejeição é tão destrutiva. Ela te pega no único lugar onde você não consegue fingir que não foi atingido. O pior da rejeição não é a perda em si, mas o que ela provoca dentro de você. É a sensação de ser substituível, esquecível, invisível. A mente se torna sua inimiga, repetindo cenas, frases, erros imaginários, criando teorias infinitas sobre onde você teria falhado. Você tenta identificar o momento exato em que a outra pessoa começou a te enxergar com menos importância. E é aí que começa o verdadeiro tormento. Você tenta reconstruir uma história que nunca existiu, tenta entender o motivo que talvez nem a própria pessoa saiba explicar. Enquanto isso, a dor cresce, e você vai se afundando cada vez mais na busca por respostas que não têm utilidade alguma. É nesse caos interno, nesse conflito silencioso, que nasce a oportunidade de transformação, desde que você consiga enxergar o que realmente precisa ser feito. O passo 1 para vencer a rejeição é aceitar a realidade sem buscar explicações, e esse é um dos movimentos mais profundos que você fará. Aceitar não significa concordar, nem achar justo, nem minimizar o impacto. Aceitar significa reconhecer que a situação ocorreu e que nenhuma tentativa de reorganizar mentalmente os fatos mudará o desfecho. A busca por explicações é o que mantém a ferida aberta. Você tenta entender para aliviar a dor, mas entender não cura. Na maioria das vezes, entender apenas prolonga o sofrimento, porque te mantém emocionalmente vinculado à pessoa que te afastou. Quando você tenta interpretar cada gesto, cada frase, cada detalhe, você começa a construir uma narrativa que te aprisiona. Você passa a pensar no que poderia ter feito diferente, no que deveria ter dito, no que poderia ter evitado. É um ciclo de arrependimentos fabricados, quase sempre irreais, mas que desgastam sua energia mental. A mente cria ilusões porque prefere uma explicação dolorosa a enfrentar o vazio da incerteza. Mas a verdade é simples. A rejeição não precisa de explicação para existir. Ela nasce da percepção do outro, das emoções do outro, das limitações do outro. E nada disso está sob seu controle. Aceitar a realidade é entender que algumas pessoas apenas não têm capacidade emocional para enxergar quem você realmente é. Elas se afastam não porque você falhou, mas porque elas não conseguem se manter ao lado de alguém que exige profundidade, maturidade ou reciprocidade. Algumas pessoas rejeitam por medo, outras por insegurança, outras por imaturidade, outras por ego, outras porque não sabem reconhecer valor, mesmo quando ele está diante dos olhos delas. E tentar buscar explicações nessas camadas frágeis é como tentar encontrar solidez em areia movediça. Quando você aceita, você se liberta da obrigação de ser entendido. Você para de tentar encaixar sua dor em uma lógica que nunca existiu. E esse é o primeiro ato de força real. A rejeição dói porque você luta contra ela. Quando você rende a batalha e reconhece a realidade, a dor não desaparece instantaneamente, mas ela perde o poder de te dominar. É a diferença entre carregar um peso nas costas e simplesmente colocá-lo no chão, mesmo sabendo que ele continua ali. O simples ato de parar de lutar já começa a te devolver energia. Aceitar também significa compreender que nada do que você fizer agora mudará a decisão do outro. A rejeição não se desfaz com explicações, com justificativas ou com tentativas de se provar. A rejeição é um reflexo de como o outro enxerga a vida, não de como você deve enxergar a si mesmo. E quando você internaliza isso, para de olhar para fora em busca de respostas e começa, finalmente, a olhar para dentro, onde todas as respostas que realmente importam sempre estiveram. Esse primeiro passo constrói a estrutura emocional para tudo o que virá depois. Se você não aceita, você não avança. Fica preso em uma repetição infinita de lembranças, hipóteses, comparações e fantasias. Mas quando aceita, cria espaço mental para respirar novamente. O presente volta a existir.
O futuro se torna possível. A rejeição ainda machuca, mas já não te controla. Porque agora você entende que ela foi apenas um fato, não uma sentença. E esse entendimento é o primeiro movimento para vencer não apenas a rejeição, mas qualquer situação que tente diminuir quem você é. Se este conteúdo está te ajudando, deixe seu like, se inscreva no canal e comente uma situação de rejeição que você superou ou está tentando superar agora. Sua participação fortalece ainda mais este trabalho e ajuda o vídeo a chegar em quem precisa. Depois que você aceita a realidade e abandona a busca por explicações, entra no estágio mais difícil emocionalmente: cortar o acesso, encerrar o fluxo, desligar qualquer forma de dependência emocional que ainda te prende ao que te machucou. É aqui que muitos tropeçam, não porque não entendem o que precisam fazer, mas porque têm medo do silêncio que vem depois. O silêncio parece frio, parece vazio, parece duro demais para quem acabou de sentir a dor da rejeição. Mas é justamente esse silêncio que começa a te reconstruir. E é exatamente por isso que o passo 2 é tão poderoso: romper o ciclo da necessidade. Quando você é rejeitado, algo dentro de você começa a procurar migalhas. Uma mensagem curta, um sinal de vida, uma explicação tardia, qualquer coisa que alivie a sensação de ter sido deixado para trás. Esse é o veneno. A necessidade faz você se diminuir, faz você aceitar migalhas, faz você acreditar que qualquer forma de contato é melhor do que enfrentar a ausência. E essa dependência emocional mantém você enfraquecido, vulnerável, esperando por alguém que já mostrou que não pretende te acompanhar. Por isso, o segundo passo exige coragem. Você precisa cortar o canal, criar distância, encerrar o ciclo de atenção que antes parecia natural. E, acima de tudo, precisa fazer isso sem anúncios, sem discursos, sem despedidas dramáticas. O corte só funciona quando é silencioso, firme e definitivo. É muito comum que, logo após a rejeição, você sinta um impulso quase incontrolável de mandar uma última mensagem, de pedir uma explicação mais clara, de mostrar maturidade, de dizer que está tudo bem. Mas nada disso fortalece você. Fortalece apenas o ego da outra pessoa. Quando você continua disponível, mesmo depois de ter sido descartado, você confirma exatamente o que ela imaginava: que seu valor é negociável, que sua presença é garantida, que seu respeito próprio é fraco. E é por isso que cortar o acesso é tão necessário, porque é o primeiro gesto real de resgate da sua dignidade. Quando você corta, algo poderoso acontece. Você altera completamente a dinâmica emocional. A pessoa que te rejeitou espera que você tente, insista, pergunte, procure, se explique. Ela espera que você confirme, com suas atitudes, que ela tinha controle sobre você. E quando você some, quando deixa de responder, quando não entrega explicações, quando interrompe qualquer tentativa de contato, o jogo muda. Não porque você está tentando provocar arrependimento, mas porque você está interrompendo um ciclo que antes te aprisionava. Romper o ciclo da necessidade também é romper com um hábito interno, o hábito de se validar através do olhar do outro. Quando você depende emocionalmente de alguém, não percebe o quanto se encolhe para caber nas expectativas alheias. A rejeição expõe isso. Ela te mostra o tamanho do espaço que você deixou nas mãos da outra pessoa. E cortar o contato é recuperar esse espaço, é puxar de volta o que é seu, é dizer silenciosamente: eu não vou ser alimentado por alguém que não me quer à mesa. E é importante entender uma coisa: cortar não é castigo, não é vingança, não é manipulação. Cortar é autopreservação. É um limite saudável que você coloca para não permitir que a ferida continue sendo aberta todos os dias. Porque cada mensagem que você manda, cada tentativa de aproximação, cada visita ao perfil, cada lembrança que você revive voluntariamente, tudo isso é como arrancar o curativo antes da hora. A rejeição dói uma vez, mas a insistência te faz sentir essa dor 10, 20, 50 vezes. E cortar o acesso é a única forma real de impedir que isso continue. Claro, o silêncio machuca no início. Ele parece te colocar em um deserto emocional. Mas dentro desse deserto existe espaço. Espaço para você se reencontrar. O barulho da comunicação constante, das expectativas, das dúvidas, das perguntas sem resposta. Tudo isso desaparece quando você cria distância. E nesse vazio, você começa a perceber algo que estava escondido. A rejeição não destruiu você. Ela apenas te mostrou o quanto você havia entregado do seu mundo a quem não tinha condições de cuidar dele. O impulso de voltar, de escrever,
de vasculhar redes sociais, de pedir alguma forma de validação vai aparecer. É natural. Mas é nesse momento que o passo 2 mostra seu poder. Cada vez que você resiste ao impulso, você fortalece sua autoestima. Cada vez que você deixa o celular de lado, você se recupera. Cada vez que você escolhe ignorar aquela vontade de procurar saber o que a outra pessoa está fazendo, você quebra mais um elo do ciclo da necessidade. Cortar o acesso devolve o comando da sua vida às suas mãos. Sem contato, sem diálogos, sem tentativas de reconexão, você finalmente cria espaço para seguir para o passo 3, onde o verdadeiro autocontrole começa a nascer. E é somente depois do corte que você terá força emocional suficiente para fazer o que precisa ser feito: controlar suas reações, reconstruir sua rotina, transformar a dor em evolução. Mas tudo isso só é possível depois que você toma a decisão firme de romper com aquilo que te enfraquecia. Esse passo é o divisor de águas. Até aqui, você lidou com o impacto da rejeição. Daqui para frente, começa a lidar consigo mesmo. E isso exige silêncio, distância e uma decisão inabalável. Você não vai mais buscar quem decidiu te perder. Depois que você corta o acesso e rompe o ciclo da necessidade, uma nova etapa começa. E ela é silenciosa, interna e muito mais difícil do que qualquer gesto visível. A rejeição deixa marcas emocionais que não desaparecem simplesmente porque você decidiu agir com firmeza. O corpo ainda reage, a mente ainda tenta te puxar de volta para o passado, e seus impulsos continuam testando sua resistência. É nesse terreno instável que nasce o passo 3, controlar suas reações. Sem essa habilidade, tudo que você construiu até agora pode ruir no primeiro momento de fragilidade. Com ela, você se torna alguém que não pode mais ser atingido pela mesma dor. Controlar as reações não significa ignorar o que você sente. Significa aprender a não agir movido pelo que sente. A rejeição desperta emoções intensas: raiva, tristeza, incredulidade, nostalgia, vontade de provar algo, impulso de pedir esclarecimentos ou de mostrar força demais. Essas emoções são normais. O problema é deixar que elas guiem suas decisões. Quando você age no calor da dor, toma as piores atitudes. Você manda mensagens que depois se arrepende, cria conversas imaginárias, tenta competir com alguém que nem está mais olhando para você, ou tenta mostrar que está bem só para ferir o outro. Esse é o tipo de reação que te aprisiona. O controle emocional, por outro lado, é o que te liberta. O primeiro ponto para desenvolver essa habilidade é reconhecer o próprio impulso. Você não escolhe o que sente, mas escolhe o que faz com o que sente. A mente sempre vai tentar te colocar em movimento, seja para buscar o outro, seja para confrontar, seja para pedir validação. E é justamente nessa fração de segundo entre sentir e agir que o poder começa a nascer. Quando você percebe o impulso e decide não segui-lo, você toma o controle da própria vida. Você rompe o padrão. Você se coloca acima da rejeição. Esse controle não é imediato. Você vai sentir vontade de procurar o que te rejeitou quando estiver mais vulnerável, à noite, na solidão, depois de um gatilho emocional, depois de uma lembrança que aparece do nada. A mente vai tentar te convencer de que uma mensagem não faz mal, de que você precisa de um fechamento, de que é melhor conversar para não ficar pior. A mente mente quando está ferida. O controle emocional nasce quando você reconhece essa mentira e decide não obedecê-la. Controlar suas reações também significa parar de responder a provocações, indiretas, lembranças ou qualquer migalha que a outra pessoa possa tentar jogar de volta. Muitas vezes, quem rejeita faz pequenos movimentos para testar se ainda tem poder sobre você. Uma curtida, uma mensagem vaga, um comentário neutro, um contato inesperado. Essas pequenas ações são iscas emocionais. Se você reage, mostra que ainda está preso. Se você permanece firme, mostra que está construindo uma nova vida, uma vida onde o outro não dita mais suas emoções. E aqui entra um dos pontos mais importantes desse passo. Ser emocionalmente inatacável não significa ser frio, significa ser estável. Significa não ser movido pelo que vem de fora. Significa recuperar um tipo de força que a rejeição tentou apagar. A estabilidade emocional é o que diferencia quem se reconstrói de quem se perde. E você a constrói todos os dias, nas pequenas escolhas, nas pequenas resistências, nos pequenos não que você diz ao seu próprio impulso. A rejeição é um teste de autocontrole. Ela expõe suas fraquezas, suas carências,
suas inseguranças e sua dependência emocional. Ela te mostra exatamente onde você precisa trabalhar dentro de si. E controlar as reações é justamente o início desse trabalho. É o processo pelo qual você começa a perceber que a dor, apesar de forte, não tem mais poder para te guiar. Você sente, mas não se curva. Você pensa, mas não age impulsivamente. Você lembra, mas não volta. É nessa etapa que você começa a notar algo transformador. Cada vez que resiste a um impulso, você se fortalece. Cada vez que decide ficar em silêncio, você se eleva. Cada vez que opta por não reagir, você retoma um pedaço da sua identidade que havia sido colocado nas mãos de quem te rejeitou. O autocontrole devolve sua dignidade, sua clareza e sua capacidade de tomar decisões que favorecem sua própria evolução. A verdadeira virada acontece quando você entende que controle emocional não é sobre o outro, é sobre você. Não é para impressionar, não é para provocar arrependimento, não é para mostrar superioridade. É para que você não seja mais escravo das emoções que o outro despertou. É para que você não viva mais em função de alguém que já mostrou que não tem lugar na sua história. O controle emocional é a habilidade que transforma a rejeição em combustível para crescimento, e não em corrente que te acorrenta ao passado. É normal sentir que esse passo é difícil. Ele exige disciplina interna, exige vigiar a própria mente, exige maturidade emocional. Mas é aqui que você deixa de ser alguém que reage e passa a ser alguém que escolhe. A partir desse ponto, a rejeição deixa de ser um golpe e passa a ser um lembrete. Você controla sua história, e ninguém mais tem esse poder. Quando você domina suas reações, está pronto para avançar para o próximo estágio da transformação, a reconstrução da sua rotina. É ali que sua força começa a tomar forma no mundo real, é ali que o sofrimento se transforma em direção, é ali que a dor começa a virar disciplina. Mas tudo isso só é possível quando você conquista o domínio de si mesmo. Depois que você aprende a controlar suas reações e finalmente conquista uma estabilidade interna, surge um espaço que antes estava ocupado pela dor, pelo impulso, pelo caos emocional. Esse espaço é precioso. Ele é o terreno fértil onde a transformação verdadeira começa a nascer. Mas esse espaço não pode ficar vazio. Se você não o preencher, velhos hábitos voltam, a mente retorna aos mesmos ciclos, a dor encontra brechas para se infiltrar novamente. É por isso que o passo 4 é tão decisivo: reconstruir sua rotina com disciplina. A rejeição deixa uma marca profunda, mas também deixa uma abertura. É como se parte da sua vida tivesse sido arrancada, e você agora tivesse a chance de escolher conscientemente o que colocar no lugar. Esse é o momento de redefinir sua rotina não como uma fuga, mas como um projeto. Quando você começa a organizar seus dias com intenção, algo poderoso acontece. Sua mente encontra estabilidade, seu corpo encontra direção e seu emocional encontra descanso. Rotina, quando bem construída, se torna uma armadura contra recaídas e uma ponte para a reconstrução do seu valor interno. No início, a rotina não precisa ser perfeita. Precisa ser constante. Pequenos hábitos diários criam uma percepção nova sobre quem você é. Cada ação repetida mostra para sua própria mente que você está no controle, que você está se movendo, que você está construindo algo maior do que a dor que sentiu. A disciplina é, na prática, o antídoto para a sensação de perda. Ela preenche o vazio que a rejeição deixou não com distrações, mas com evolução. A disciplina também dá um propósito às suas emoções. Em vez de gastar energia tentando entender quem te rejeitou, você começa a investir energia em se fortalecer. É uma troca silenciosa, mas profundamente transformadora. A dor deixa de ser foco e se torna combustível. A tristeza deixa de ser paralisante e se torna impulso. E a insegurança deixa de ser uma prisão e se torna uma ferramenta de autoconhecimento. A rotina não elimina a dor imediatamente, mas transforma o modo como você convive com ela. E essa transformação é o que diferencia quem se reconstrói de quem se destrói. É importante entender que a rotina não é um castigo, e sim um alicerce. Quando você organiza seus horários, define metas, estabelece práticas diárias, você está construindo uma estrutura mental que protege a sua evolução. Quanto mais estruturado você estiver, menos vulnerável fica aos impulsos emocionais. A disciplina cria clareza, e a clareza reduz o peso da rejeição. Pessoas disciplinadas entendem que a dor faz parte do processo, mas nunca é o centro dele.
Esse passo se torna ainda mais poderoso quando você escolhe inserir na rotina atividades que fortalecem diferentes pilares: físico, emocional, intelectual e espiritual. No físico, o exercício se torna um remédio natural. Ele libera tensões, reorganiza a mente e fortalece o corpo. No emocional, práticas de autoconsciência, como escrever, refletir, identificar gatilhos, ajudam você a entender padrões que antes pareciam invisíveis. No intelectual, estudar, aprender, se desafiar cria uma sensação de progresso que combate diretamente o sentimento de desvalorização. No espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido interno, você recupera sua conexão consigo mesmo através do silêncio, da presença e da introspecção. Quando você reconstrói sua rotina, você reconstrói sua identidade. Você passa a se enxergar como alguém que age, não como alguém que reage. E isso muda tudo. A rejeição começa a perder o brilho negativo, porque você passa a entender que ela não define mais nenhum movimento seu. O que define seus passos agora é a disciplina. E a disciplina, quando aplicada com consistência, redefine seu destino. Há outro ponto importante que poucos percebem: uma rotina forte reduz drasticamente a saudade e a ansiedade. Quando você tem o que fazer, quando seus dias têm propósito, quando suas metas são maiores do que suas dores, você deixa de ser refém do passado. A mente ocupada é inimiga do sofrimento prolongado. E a rotina é a forma mais eficiente de ocupar a mente com algo que realmente constrói. É normal que, no começo, você sinta resistência interna. A disciplina exige esforço, exige constância, exige foco. Mas é justamente nesse esforço que você começa a se reerguer. Cada treino que você faz, cada meta que cumpre, cada hábito que mantém, tudo isso se acumula em pequenas provas diárias de que você está vencendo. E essa sensação se torna viciada, não no sentido destrutivo, mas no sentido transformador. Você passa a perceber que cada dia disciplinado te distancia mais do passado e te aproxima mais da vida que deseja viver. A reconstrução da rotina cria um novo ritmo interno. Sua mente deixa de ser guiada pelo que aconteceu e passa a ser guiada pelo que você está construindo. E quando isso acontece, a rejeição perde poder, perde espaço, perde relevância. Ela se torna apenas um capítulo, não um enredo inteiro. Você começa a olhar para frente sem medo, porque sabe que está no caminho certo. E esse caminho é pavimentado com disciplina diária, não com lembranças de quem te feriu. Esse passo prepara você para algo ainda maior: transformar a dor em combustível. Porque, depois de reconstruir sua rotina, você finalmente terá a força mental necessária para elevar essa dor ao nível da evolução real, um tipo de evolução que só acontece com quem decide crescer em vez de se quebrar. Depois de reconstruir sua rotina e começar a recuperar sua estrutura emocional, surge um novo estágio, um estágio que separa quem apenas sobreviveu da rejeição de quem realmente se transformou por causa dela. A disciplina cria estabilidade, mas é a forma como você utiliza sua dor que cria evolução. E aqui entra o passo 5. Transformar a dor em combustível. Esse é o ponto em que a rejeição deixa de ser uma ferida e começa a se tornar uma vantagem silenciosa. A força que impulsiona cada decisão, cada passo e cada conquista. A dor da rejeição é intensa, mas é também uma das energias mais poderosas que você já sentiu. O erro é permitir que essa energia se volte contra você. Quando a dor se transforma em autodestruição, você perde o controle sobre a própria narrativa. Mas quando a dor é direcionada para a evolução, ela se torna uma arma poderosa, uma arma que poucos sabem usar, justamente porque exige consciência, maturidade e vontade de olhar para si mesmo sem mentiras. A rejeição te expõe. Ela revela as partes da sua vida que estavam frágeis, escancarando inseguranças que você tentava ignorar. E é exatamente aí que surge a oportunidade de crescimento. A dor funciona como um alerta. Ela te mostra onde você estava acomodado, onde você dependia demais da validação alheia, onde você precisava se fortalecer e onde estava entregando poder a quem jamais deveria tê-lo recebido. Quando você encara essa dor como uma bússola em vez de uma sentença, algo se reorganiza internamente. Você começa a perceber padrões, identificar necessidades emocionais mal resolvidas, entender comportamentos que te colocavam em posições de vulnerabilidade. E, a partir disso, você passa a crescer de forma consciente, não apenas reagindo, mas aprendendo. Transformar a dor em combustível exige honestidade. Exige que você se pergunte por que doeu tanto.
Exige que você reconheça as expectativas que criou, os medos que carregava, os vazios que tentava preencher com a presença de outra pessoa. É nesse processo que você começa a crescer, porque passa a ver a rejeição como uma oportunidade de reconstruir não apenas sua rotina, mas sua identidade emocional. Você começa a perceber que o problema não era a dor, mas o que você fazia com ela. A dor também traz uma vantagem emocional poderosa. Ela te torna mais resistente. Depois que você passa pela rejeição e escolhe se fortalecer em vez de desmoronar, situações que antes te abalariam deixam de ter o mesmo impacto. Você desenvolve uma camada extra de maturidade, um entendimento mais profundo sobre si mesmo e sobre as pessoas ao seu redor. A rejeição te torna mais atento, mais seletivo, mais consciente das relações que constrói. Você deixa de romantizar quem não merece e passa a priorizar quem realmente te valoriza. Além disso, a dor desperta a ambição. Ela acende dentro de você o desejo de se superar, de provar, não para os outros, mas para si mesmo, que você é maior do que aquilo que tentou te derrubar. Essa ambição pode ser direcionada para diversas áreas: corpo, carreira, estudos, projetos pessoais, construção de novas relações. Quando você entende que a dor pode mover você, ela deixa de ser um fardo e se transforma em impulso. É como uma chama que você aprende a controlar, e que passa a iluminar seu caminho em vez de te queimar. Outra forma poderosa de transformar dor em combustível é usar a energia emocional para fortalecer sua resiliência. A rejeição é uma das experiências mais marcantes da vida porque mexe diretamente com o ego. E quando você aprende a lidar com isso sem perder sua essência, sem perder seu respeito próprio, sem perder sua capacidade de seguir adiante, você se torna praticamente inabalável. As próximas dificuldades deixam de ser ameaças e se tornam desafios. Você passa a se ver como alguém capaz de suportar o que antes te destruía. A dor também pode se tornar combustível quando você começa a enxergar suas vitórias de maneira diferente. Cada conquista, mesmo pequena, ganha um valor simbólico enorme. Cada melhoria na sua vida se torna uma prova concreta de que você estava certo em seguir em frente. Cada meta alcançada se transforma em um lembrete silencioso de que a rejeição não te definiu, ela apenas abriu espaço para um novo capítulo. E essa percepção vai te fortalecendo pouco a pouco, até que você percebe que a dor já não tem mais o mesmo peso. Transformar a dor em combustível é, no fundo, escolher vencer. É decidir que a rejeição não vai ser o ponto final da sua história, mas o ponto de virada. É olhar para si mesmo com mais respeito, mais compaixão, mais compreensão. É se dar o direito de sentir, mas não o direito de se destruir. Quando você usa a dor como motor, você redireciona a energia da perda para a construção. Você se transforma. E essa transformação não depende do outro, depende apenas da forma como você escolhe lidar com o que sentiu. Esse passo te prepara emocionalmente para algo ainda mais profundo: redefinir o próprio valor. Depois que você entende que a dor pode ser usada a seu favor, você começa a perceber que seu valor não está nas mãos de quem te rejeitou. Está nas suas ações, nos seus hábitos, na sua evolução. E é exatamente esse entendimento que te conduz ao próximo passo da sua reconstrução. Depois que você transforma a dor em combustível e começa a perceber que ela pode impulsionar sua evolução, algo fundamental muda dentro de você. A rejeição, que no início parecia uma sentença, agora passa a ser apenas um evento, forte, marcante, doloroso, mas nunca definitivo. E é nesse ponto que surge o passo 6, talvez um dos mais transformadores de todo o processo: redefinir o próprio valor. Porque a verdade é simples e brutal ao mesmo tempo. Se você não entende seu próprio valor, vai sempre depender da validação de alguém para se sentir inteiro. E isso torna você vulnerável à rejeição muito mais do que deveria ser. A rejeição machuca tanto porque mexe na sua percepção de valor. Ela faz você se perguntar se é suficiente, se fez algo errado, se perdeu qualidades que antes acreditava ter. Essa confusão emocional é natural, mas também é ilusória. O valor que você possui não desaparece porque alguém decidiu não ficar. O valor que você tem não pode ser diminuído por escolhas alheias. Mas quando você coloca sua autoestima nas mãos de outra pessoa, cada gesto dela se torna um veredito. É por isso que redefinir o próprio valor é tão essencial, porque é o momento em que você recupera a autoridade emocional sobre si mesmo. Redefinir seu valor significa olhar para dentro sem a distorção do olhar que te rejeitou. É enxergar quem você é com honestidade, não com desespero.
É resgatar suas qualidades, suas conquistas, seus princípios, suas forças, tudo aquilo que existia antes da rejeição e que continua existindo agora. Muitas vezes, a dor da rejeição te faz esquecer disso. Ela suprime suas vitórias e amplifica seus defeitos. Mas esse processo não é real, é um reflexo emocional do momento. E quando você começa a reconstruir essa imagem interna de quem você é, percebe que nada daquilo que você acreditava ter perdido realmente foi embora. Um dos pontos mais importantes nesse passo é entender que seu valor não é negociável. Você não se torna mais valioso quando alguém te aceita, nem menos valioso quando alguém te rejeita. Pessoas que falham em reconhecer seu valor apenas revelam quem são, não quem você é. E quando você internaliza essa ideia, a rejeição perde seu poder emocional. Ela deixa de ser um ataque pessoal e passa a ser um filtro natural. Pessoas que não conseguem enxergar grandeza se afastam. Pessoas que têm capacidade emocional se aproximam. E nada disso depende da sua performance. Redefinir seu valor também exige que você abandone a necessidade de provar algo para alguém. Quando você tenta se superar para que a outra pessoa perceba o que perdeu, você ainda está preso. Você ainda está entregando seu valor nas mãos de quem já mostrou que não sabe cuidar dele. A verdadeira reconstrução acontece quando você evoluir por si mesmo, não por testemunho de quem te machucou. É quando você faz algo porque te fortalece, porque te orgulha, porque te move, não porque vai impressionar alguém. A aprovação externa é instável, frágil, volátil. Mas a aprovação interna é sólida, e é a única que realmente define sua trajetória. Nesse processo, você também aprende a se tratar com mais respeito. Aprende a estabelecer limites, a reconhecer comportamentos que antes tolerava por medo de perder alguém, a se afastar de pessoas que drenam sua energia, a não aceitar migalhas emocionais. Quando você redefine seu valor, você passa a proteger esse valor de forma natural. Você deixa de aceitar situações que diminuem sua identidade. E isso, por si só, muda completamente sua forma de se relacionar, consigo mesmo e com os outros. Outra dimensão importante da autovalorização é perceber que o amor próprio não é um sentimento estático. Ele é construído todos os dias, nas pequenas escolhas. É dizer não ao que te diminui, sim ao que te fortalece. É parar de depender de palavras externas para confirmar quem você é. É se olhar no espelho e enxergar evolução, não falta. É entender que você não precisa ser perfeito para ser digno. Você só precisa ser consciente da sua própria essência. Quando você redefine seu valor, a rejeição deixa de ser uma ferida e se torna um lembrete. Você não pode permitir que o olhar de alguém determine o que você enxerga em si mesmo. A rejeição tenta te convencer de que você vale menos. A autovalorização te prova que você sempre valeu mais do que imaginava. E esse equilíbrio emocional te dá clareza para entender o que realmente merece e o que jamais deve aceitar de novo. Chegar ao último passo significa que você já atravessou as etapas mais densas da rejeição. Você já entendeu a realidade, cortou o acesso, controlou suas reações, reconstruiu sua rotina, transformou a dor em impulso e redefiniu o seu valor. Mas nada disso é completo até que você execute o movimento final, o passo que realmente simboliza a virada da sua história. O passo 7 é o divisor definitivo: seguir em frente de verdade. E seguir em frente não é apenas continuar vivendo, é continuar vivendo sem carregar o peso emocional do que te machucou. Muitas pessoas acreditam que seguir em frente significa apenas não voltar. Mas isso é superficial. A verdadeira libertação acontece quando você solta não apenas a pessoa, mas as expectativas que tinha sobre ela. Quando você para de esperar mensagens, explicações tardias, arrependimento, reconhecimento. Quando você finalmente descarta a fantasia interna de que um dia o outro vai perceber quem você era. Enquanto essa expectativa existir, você ainda estará preso, mesmo que não perceba. E a rejeição continuará tendo poder sobre você, mesmo que a pessoa não esteja mais na sua vida. Seguir em frente de verdade envolve um tipo de maturidade que poucos desenvolvem. É assumir que, independentemente do que o outro faça ou deixe de fazer, a sua vida tem uma direção própria. É entender que a ausência de alguém não define o seu caminho. É aceitar que não há retorno emocional a ser buscado. Muitas vezes, você não quer a pessoa de volta, quer a validação que não recebeu. Isso te mantém preso, olhando para trás como se algo ainda pudesse ser recuperado.
Mas não há nada para ser recuperado, há apenas uma nova vida para ser construída. Esse passo exige honestidade consigo mesmo. Pergunte-se: eu realmente quero essa pessoa de volta, ou quero que ela se arrependa de ter me perdido? Essa pergunta é desconfortável, mas necessária. Em muitos casos, o que dói não é a perda, mas o ego ferido. E enquanto você estiver tentando restaurar o ego através do arrependimento do outro, você não estará seguindo em frente, estará apenas estagnado em uma espera silenciosa. O verdadeiro movimento acontece quando você decide que não precisa mais que o outro perceba nada. O que você precisa agora é perceber a si mesmo. Seguir em frente também significa abandonar a necessidade de ser visto. Quando você tenta mostrar força, felicidade ou evolução apenas para alguém notar, você ainda está emocionalmente preso. Você está vivendo em função de uma plateia que não está assistindo. A evolução real é silenciosa, íntima, discreta. Ela acontece quando você se dedica a melhorar porque isso faz sentido para você, não porque alguém possa um dia ver. A melhor versão de si mesmo não é construída para impressionar, é construída para libertar. Outro ponto essencial é entender que seguir em frente não significa apagar tudo o que aconteceu. Significa ressignificar. Você não precisa esquecer para seguir adiante, precisa apenas tirar o peso do significado que colocou ali. A rejeição não precisa ser um trauma permanente, pode ser apenas um capítulo que te ensinou algo. Quando você olha para a história com neutralidade, em vez de olhar com dor, você percebe que não perdeu, você aprendeu. E aprendizado não escraviza, aprendizado liberta. O processo de seguir em frente também envolve assumir controle total da sua narrativa. Enquanto você espera que o outro volte, entenda, peça desculpas ou reconheça seu valor, você está vivendo a história dele, não a sua. A partir do momento em que você aceita que nada disso é necessário para que sua vida avance, você retoma o volante. Começa a dirigir sua própria jornada sem olhar pelo retrovisor. E essa liberdade é transformadora. Você finalmente percebe que não precisa ser escolhido para ser valioso. Você precisa apenas escolher a si mesmo. Outro aspecto importante é perceber que a vida não recompensa espera, recompensa movimento. A rejeição tenta te paralisar. Ela tenta te convencer de que algo foi tirado de você. Mas quando você segue em frente, você prova que nada foi tirado, apenas devolvido. Devolvido para você, para a sua história, para o seu crescimento. Seguir em frente é o ato final de soberania emocional. É dizer: eu aceito o que aconteceu, mas não aceito que isso defina meu futuro. Você perceberá que, quando segue adiante sem olhar para trás, um mundo novo se abre. Pessoas diferentes entram na sua vida, oportunidades surgem, novos caminhos aparecem. É quase como se o universo esperasse que você soltasse aquilo que já não servia para entregar aquilo que você realmente merece. Mas esse fluxo só se ativa quando você libera completamente o passado, sem manter portas entreabertas, sem esperar retorno, sem imaginar conversas que nunca virão. Seguir em frente de verdade é o fechamento emocional da rejeição. É o momento em que a dor perde significado e sua história ganha força. É o instante em que você solta o que machucou e abraça o que fortalece. Não existe vitória maior do que essa. Porque, no final, a rejeição não foi feita para te destruir. Ela foi feita para te direcionar. E seguir em frente é a forma mais poderosa de honrar esse novo caminho. Quando você chega até aqui, percebe algo que talvez não fosse capaz de enxergar no início. A rejeição não foi o fim da sua história, foi o início de uma nova consciência. Cada passo que percorreu até agora, aceitar a realidade, cortar o acesso, controlar as reações, reconstruir a rotina, transformar a dor, redefinir o valor e seguir em frente, formou uma linha contínua que te trouxe de volta para si mesmo. E quando você se encontra novamente depois de ter sido quebrado, descobre uma versão sua mais forte, mais lúcida e mais madura do que qualquer uma que existia antes. A rejeição costuma ser vista como uma derrota, como uma falha pessoal, como uma marca que enfraquece a autoestima. Mas o que poucos percebem é que ela carrega um potencial transformador raríssimo. Ela revela suas vulnerabilidades, expõe suas dependências emocionais, escâncara onde você estava entregando demais e recebendo de menos. É dolorosa, sim, mas também profundamente reveladora. Sem ela, você talvez continuasse vivendo no automático, aceitando migalhas,
ignorando alertas internos, alimentando vínculos que já estavam fragilizados. A rejeição tem a estranha habilidade de tirar você de lugares onde já não deveria estar. Quando você olha para trás e revisita cada etapa que enfrentou, percebe que nenhuma delas foi simples, mas todas foram essenciais. O primeiro passo, aceitar a realidade, te libertou da ilusão. O segundo, cortar o acesso, te resgatou da dependência emocional. O terceiro, controlar suas reações, deu a você estabilidade. O quarto, reconstruir a rotina, devolveu clareza. O quinto, transformar a dor em combustível, reacendeu sua força interna. O sexto, redefinir seu valor, te colocou no centro da própria vida. E o sétimo, seguir em frente de verdade, fechou as portas que precisavam ser fechadas para que novas se abrissem. Esses passos não são apenas ações, são reconfigurações internas. Eles reorganizam a forma como você enxerga as pessoas, como enxerga o amor, como enxerga a si mesmo. Eles te afastam de padrões antigos e te colocam em uma posição onde você finalmente entende que não precisa de validação para existir. Sua identidade deixa de ser um reflexo do olhar alheio e se torna uma construção sólida feita a partir do seu próprio entendimento de quem você é. Ao atravessar esse processo, você também aprende o valor do silêncio, da introspecção e da distância. Aprende que o que realmente importa não é ser desejado, mas ser respeitado. Aprende que estar sozinho por um tempo é infinitamente melhor do que estar acompanhado de quem nunca te valorizou. Aprende que o amor próprio não é um conceito abstrato, mas uma prática diária, construída em limites, escolhas e decisões que te protegem e te fortalecem. E, principalmente, aprende que rejeição não é humilhação, é redirecionamento. É a vida tirando você de um caminho estreito para colocar em um caminho mais amplo. É o universo removendo pessoas que não tinham capacidade emocional de acompanhar sua evolução. É a existência mostrando, de forma dura, mas necessária, que você estava investindo na direção errada. E quando você entende isso, percebe que não perdeu nada, apenas deixou ir o que impedia você de ir mais longe. A rejeição que antes parecia o fim agora se torna o ponto exato onde sua história começou a mudar. É a partir dela que você se reconstrói de um jeito que jamais teria acontecido se tudo tivesse continuado igual. E quando você finalmente sente essa força, quando percebe a serenidade que nasce depois da tempestade, entende que a rejeição não te destruiu, ela te despertou. Agora, com todos os passos concluídos, você se encontra diante de uma nova fase. Uma fase onde você não carrega mais o peso da pergunta por que não me quiseram, mas sim a clareza da afirmação eu sei quem eu sou. Uma fase onde você não busca mais ser escolhido, porque finalmente aprendeu a escolher a si mesmo. E quando isso acontece, algo extraordinário toma forma. Você se torna emocionalmente intocável. Não porque não sente, mas porque não se deixa dominar pelo que sente. Não porque não se importa, mas porque aprendeu a se importar na medida certa. E essa maturidade emocional te conduz a relações mais sólidas, escolhas mais conscientes e uma vida mais alinhada com aquilo que realmente deseja. Este é o momento de respirar fundo e reconhecer o que você conquistou internamente. Reconhecer a coragem que teve para enfrentar cada etapa sem escapar do processo. Reconhecer que, independente de quem te rejeitou, você está aqui, forte, consciente e em movimento. E estar em movimento é tudo o que você precisa para continuar evoluindo. E se este vídeo te ajudou a enxergar isso com mais clareza, então chegou a hora de fazer algo simples, mas que fortalece ainda mais este trabalho. Deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários qual desses 7 passos mais impactou sua vida. Sua interação ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também precisam aprender a transformar a rejeição em força. Este é o final do vídeo, mas é o início da sua nova história.